minha dissertação tinha o interesse de investigar filmes brasileiros contemporâneos que seriam engajados naquilo que eu descrevo como uma ideia de produzir e habitar espaços de incerteza. E o Era o Tal Cambridge é um filme que faz isso, né, na medida em que ele está muito interessado em se lançar a certas vidas que têm poucas garantias, que são os moradores sem teto que ocupam o edifício Cambridge, além dos imigrantes refugiados no Brasil. E, para mim, uma das minhas tentativas é mostrar como o filme estende essa incerteza também ao espectador, na medida em que ele está interessado em, de alguma maneira, se fabricar com gramáticas ficcionais e documentárias, mas, de alguma maneira, articulando de um jeito em que o texto final, de alguma forma, impede que você tenha uma clara segurança de se reconhecer diante de um texto inteiramente ficcional, inteiramente documentário. E, diante disso, eu tinha dois esforços assim, principais. O primeiro é questionar essa ideia de que trabalhar a problemática dos modos de ficção documentária é uma espécie de problema antiquado, ou então algo que seja uma repetição um pouco chata de algo que seria fundante no cinema, então um papo que já foi muito desgastado. E eu defendo que sempre que isso reaparece, assim, o cinema contemporâneo brasileiro é muito marcado por isso. Então, quando ele reaparece, eu acho que isso deve ser repensado sob novas lentes, assim, sobre as questões mais contemporâneas mesmo. Se a gente pensa, por exemplo, que no senso comum de hoje tem uma ideia como pós-verdade, é uma questão como essa que se coloca de novo. Então, eu acho interessante repensar sempre que isso se coloca como uma urgência. E, por outro lado, eu também tentei me afastar e fazer um contraponto crítico, mais respeitoso, a leituras contemporâneas que fazem uma defesa que esses filmes seriam híbridos. E eu tenho algumas ressalvas sobre esse tipo de retórica que eu vou tentar deixar mais claro ao longo do meu texto. Em um dos apartamentos do Hotel Cambridge, Engando sonha. Seu sonho aparece como um documentário de cinema. As imagens que vemos no íntimo do seu sono parecem expressar algo do seu passado, lembranças distantes de outro tempo e lugar. Nessas memórias, ouvimos o depoimento grave de um homem aparentemente envolvido na mineração de cassiterita no Congo, uma exploração econômica diretamente ligada à violenta guerra civil no país. As imagens surgem em tomadas típicas de uma gramática documentária, com depoimento endereçado ao realizador participante, imagens trêmulas e intuitivas de uma câmera na mão que percorre os túneis escuros e subterrâneos das minas. Se as sequências de sonho do cinema sempre foram um espaço de maior liberdade para as ficções oníricas e delirantes, há aqui uma reversão que denuncia que os códigos de apresentação atrelados a uma retórica de honestidade realista no cinema são, como Jean-Louis Comolli diz, algo como o realismo sonhado. Ou seja, a própria ideia de que o cinema é capaz de se fabricar como um realismo é uma espécie de sonho secreto do cinema, de se fazer real. Então, o Era o Tal Cambridge apresenta logo cedo uma conduta, que é de fazer surgir uma imagem onde não se espera que ela esteja. O Engando é um personagem de ficção, e ele é interpretado pelo Guillermo Kenji, que é um ator, um recém-ator, que é convocado na ocasião do filme. Engando e Guilherme não compartilham o mesmo nome, mas dividem uma mesma história. Nascidos no Congo, refugiam-se no Brasil em busca de melhores condições de vida. Um cenário muito amplo do cinema brasileiro contemporâneo parece especialmente engajado em fabricar, desafiar e autenticar as distâncias e limites de uma dissimetria entre o vivido e o filmado, entre a referencialidade biográfica e a autoficção, e entre as composições designativas e figurativas das espacialidades nas quais se intromete. De fazer surgir uma imagem que opera uma passagem muito bem descrita pelo professor César Guimarães, que é aquela das pessoas reais que fazem passagem para o âmbito de uma ficção que não encobre o que de real se inscreve no corpo dos atores quando eles atuam em seus papéis. Para mim, além disso, ocorre também o contrário, da convocação de um real que é alheio ao cinema para habitá-lo desde dentro. Uma passagem que também não encobre aquilo de imaginário que se inscreve na realidade quando é intercedida pelo cinema. Antes de sonhar, o Engando vê fotografias da época de quando vivia em continente africano. As imagens fotográficas são originárias de um mundo alheio à ficção do filme, porque são os objetos pessoais de Guilherme, o ator, que foram arrancadas ao filme para pertencerem ao passado de Engando. Ou seja, a lacuna biográfica do personagem ficcional é preenchida organicamente pelo passado do ator que o interpreta. Mas nessa sequência, a montagem antecipa a voz do homem que nós veremos no sonho a essas fotografias. É essa justaposição fílmica entre voz e fotografias que nos mostra a um ordenamento lógico, onde esse depoimento documentário se torna também um elemento de passado do Engando.
Surge a partir disso uma verdade que não se diz nem do mundo da vida, nem do mundo da ficção. Existe somente enquanto efeito de montagem, que põe um personagem em tela, recordando o passado através das fotos, para então fazê-lo despertar de um sonho muito inquieto, que é povoado por imagens que nós podemos assumir como aquelas que o filme emprega ao articular sequências de um filme documentário. Não vai ser surpresa, então, descobrirmos que o sonho de engano não é apenas uma sequência que se realiza sob a aparência de um registro documentário, mas são imagens que tiveram gênese em um outro filme. Diferentemente das fotografias que pertenciam a Guillain e vazam à lacuna biográfica de engano, as imagens do sonho não pertencem sequer ao filme de Eliane Caffé, que se apropriou de trechos do documentário Bloods in the Mobile, de Frank Poulsen, que denuncia a cumplicidade entre a indústria de eletrônicos e a guerra civil no Congo. O homem filmado em Bloods in the Mobile, aquele que no ato da tomada estava envolvido nas tensões reais dos conflitos na África, se perde enquanto referencialidade quando surge duplicado para aterrorizar o sono de um homem ficcional. Em Aerotel Cambridge, ele pode ser um delírio, um amigo, um parente, um estranho. Sua identidade importa menos do que a fantasmática que ele faz figurar. Curioso pensar como o sonho que acontece em engano, uma instância supostamente privada da interioridade íntima do sono, e aquilo que também resiste à partilha, afinal, nada mais difícil do que tentar partilhar verdadeiramente com os outros um sonho, uma experiência de sonho única. Esse sonho deriva de um empréstimo, de uma tomada de um fora do filme que comparece no filme como aquilo que é mais inferior, a subjetividade do personagem. Caffé afirma que fez uso ficcional de um material documental, e aí eu cito a fala dela. Quando migraram para o nosso filme, deixaram de existir como registro de realidade e se transformaram nas imagens oníricas dos personagens fictícios Engano e Hassan, que ela faz essa operação em um outro momento posterior que não está na minha análise. Ela defende, então, que o estatuto ficcional ou documentário depende de uma questão de uso. Em parte é verdade, já que as imagens que a Caffé faz emergir em seu filme como matéria de sonho e memória não foram trocadas nem transferidas, mas foram arrancadas em uma duplicação. Mas dizer que imagens documentárias, quando passíveis de um uso ficcional, implica defender que essas imagens reaparecem enquanto ficção por terem sido apropriadas e significadas, ainda que destituídas de sua origem, as imagens empregadas são um sonho que não apaga o que há de documental em sua forma de aparecer. Deveríamos seguir aqui a própria lição que a ocupação do Cambridge nos exige. Assim como ocupar e ressignificar o edifício não elimina o seu passado, afinal era o Hotel Cambridge, as formas das imagens sobrevivem mesmo quando reabertas a uma nova história. O documentário pode aparecer como uma espécie de fora de si mesmo que não equivale a ser uma ficção. Assim como a experiência do sonho não é o real lúcido da vigília, mas também não é mera realidade, o documentário, quando um sonho, é aquilo que, não sendo exatamente um documentário, também não é ficção. Também não é um falso documentário, que é o gênero ficcional que emula o estereótipo do documentário como um modo de enunciação, mas é uma espécie de traumático documentário, que é um conceito do Bernard Stiegler, filósofo francês, sobre aquela instância que só existe sob o estereótipo, mas sendo justamente aquilo que a escapa, ou que a fura por dentro. Obviamente, eu não estou propondo mencionar o traumático documentário como uma categoria ou um gênero para se dirigir a outros tipos de filmes, mas é uma espécie de sentir e perceber de uma aparição. No caso, o sonho documentário do engano, uma figurabilidade documentária. Esse resto de documentário no sonho faz com que ele apareça com uma espécie de vocação perdida, um apontamento, um documentário esquecido no sonho lembrança. Assim, de certo modo, a origem documentária das imagens do sonho são o próprio umbigo do sonho de engano, na medida que o filme documentário é sua origem abandonada e esquecida. E aqui eu cito o Didier Berman, historiador da arte, filósofo francês também, que, de certa maneira, faz Freud se tornar uma espécie de teórico da imagem, quando ele se apropria da teoria freudiana sobre o sonho para lidar com o regime de imagens como um todo. E ele diz que o esquecimento é, por assim dizer, aquilo a partir do qual, em direção ao qual se desenha o umbigo do sonho, do mesmo modo que é o ponto de fuga da interpretação. Então, assim, o documentário encontra uma forma de fuga e o espectador também se vê diante de uma certa lógica irracional do texto de Aerotel Cambridge, um ponto de fuga da sua interpretação sobre o filme. Caffé, a diretora, declara frequentemente que seu filme é uma pura ficção, ou seja, para ela as imagens documentárias que foram apropriadas podem ser ficcionais mesmo quando são semelhantes ou idênticas às imagens documentais na sua origem.
Assim, o uso ficcional demonstra um certo princípio que equivale à semelhança com um grau de indiferença, o que representa um certo senso comum, que também Georges Gilberman descreve como uma perspectiva que assume que o ato de se assemelhar consiste em exibir uma unidade formal entre dois objetos. Ou seja, se a Eliane Café defende que as imagens podem ser idênticas e vai serem ora ficcionais, ora documentárias, é porque elas compartilham uma certa unidade formal, migrando numa espécie de indiferença pragmática quer dizer, uma diferença pragmática entre ficção e documentário, mas uma certa indiferença ontológica. O curioso é que, para Gilberman, é a própria lição freudiana sobre o sonho e sua lógica que desmonta a conciliação entre semelhança e indiferença. O sonho não pode se fazer sem performar semelhanças, mas a contrapelo da intenção de Eliane Café, Gilberman nos lembra que o trabalho do sonho rasgará por dentro a serenidade da reconciliação. E segue, citando Gilberman, o trabalho do sonho nos demonstra, ao contrário, que a semelhança sabe destruir a dualidade sutil e arruinar toda a possibilidade de comparar. Por isso, o documentário sonho, longe de atestar a indiferença entre ficção e documentário, na verdade a radicaliza, de tal modo que eles não se põem nem mais como dualidade comparativa. Era o Hotel Cambridge deve ser compreendido, então, não como um caso notável de cinema híbrido, que atesta a possibilidade de uma justaposição entre o documentário e a ficção, mas uma espécie de cinema apesar dos modos, ou seja, nem um cinema aquém dos modos, como uma espécie de retorno ao cinema pré-individual, um cinema nascente que ainda não conheceu os modos de ficção e documentário, e também não é um cinema além dos modos, com uma certa aposta de um cinema superado, onde não se coloca mais a questão dos modos, uma espécie de novo cinema. É um cinema apesar dos modos, porque ele não cessa de figurar os modos de ficção e documentário, sem nunca permitir que elas se totalizem. Um filme que se faz sobre um apesar, porque parece recusar, em um só tempo, a força da correspondência documentária e o apelo suplementar da ficção. E também afirma certas formas mínimas dos modos. Aquilo que no documentário é menos que o documento e aquilo que na ficção é menos que um apontamento de irrealidade. Assim, os modos de encenação se tornam um grau de distância em uma economia estética muito particular, que instala um campo de sentido onde ficção e documentário podem sim entrar em indiscernibilidade, mas sem que percam sua distinção. Afinal, a indiscernibilidade só se diz a partir de uma distinção no original. As coisas só entram em uma zona de indiscernibilidade quando elas são assumidas como distintas em algum grau. Então é um campo sobre o qual eles não cessam de pôr suas próprias lógicas pelas quais são inteiramente distintos, em que realizam seus modos particulares de engendrar diferentes regimes de incerteza entre fato e ficção.